o que basta é a gente procurar entender a dimensão do que significa este nome de 3 letras, né? 3 letras só, mãe. Pai, 3 letras também. Não é isso? Mãe e pai, uma coincidência. Para muitos pode aparentar que é uma coincidência. Pai de todos, Deus, né? Mãe, parece simplesmente 3 letras. Mãe de todos. Mãe de Jesus, né? Então, o que eu tenho para dizer assim, que filhos, amem as suas mães. Mães, amem os seus filhos, independente das circunstâncias, independente de qualquer coisa. Para as mães que não estão aqui, que vão nos assistir, que vão nos ouvir, aquelas mães que têm seus filhos que, para muitos, ele não tem mais salvação. Mas para aquele pai que tem as mesmas 3 letras da pronúncia mãe, que elas guardem na esperança, que elas busquem no Senhor. Aqueles filhos que falam que muitas vezes se aborrecem porque a mãe reclama, que eles tenham a paciência de aguardar, porque os reclamos deles será as bênçãos de amanhã. Então, digo sempre, para toda mãe nos dias de hoje, que elas já foram agraciadas com a graça do Senhor, né? Já foram abençoadas, porque conceber se representa uma das grandes bênçãos do Senhor, né? E o Senhor escolheu a cada mãe nesse mundo, não nesse país, nesse mundo. Aquelas mães que têm problemas, não tenham pressa, agradeçam a Deus pelos seus problemas, que o Senhor que você agradecer, livrará seu filho. Aquele que muitos falam para você, seu filho não tem mais jeito, continua perseverando, continua crendo que o Senhor te dará a resposta em dias da mudança do seu filho. Que o Senhor, em dias, mudará totalmente esse caminho. Então, para todas as mães, em nome da Igreja Suprema, a Palavra de Deus, para todas as mães desse mundo afora, que o Senhor habite no coração, tanto delas, como de seus filhos. Faça daqueles filhos que não ouvem a sua mãe, passe a ouvir, que lá na frente você vai lembrar do que ela te falou, do que ela te alertou. Lá na frente, não tenha pressa, mãe, que seu filho também voltará para a casa que a senhora tem pedido há tanto tempo, para a casa do seu Deus, para a casa do nosso Senhor. Por isso, fale em 3 letras, tanto pai como mãe, né? Sejam grandemente abençoados nesse dia, e que a palavra do Senhor complete essa transformação nesse instante. Esse é o desejo da Igreja Suprema, de todos da Igreja Suprema, a palavra de Deus, né? Que nesse instante muita gente passa a ver, passa a acompanhar, pela Igreja Suprema, como representante da Igreja de Cristo aqui na terra, sejam felizes eternamente, tanto mães e filhos com mães. Glória a Deus. Então, agora nós vamos para a palavra do Senhor, vamos falar lá no livro de Apocalipse, né? Apocalipse 19. E nunca esquecendo, né, que tudo nos é permitido, todas as coisas, né? Todas as coisas. Não existe para Deus sonhos grandes, sonhos pequenos. Existem sonhos. E nasceu no seu coração, sela no coração do Senhor. Então, Apocalipse, capítulo 19, versículo de 11 a 21. Também nós vamos caminhar um pouquinho lá nos Salmos, Salmos 2, versículo de 9 a 12. E lá no finalzinho, né? Isaías 63. Faz tempo que o profeta Isaías não vem nos visitar, né? Mas hoje ele veio. Hoje ele deu o ar da grande graça dele, né? Da grande performance dele. Isaías 63, versículo de 1 a 6. Então, Apocalipse, Salmos e Isaías.
palavra de Deus, né? A palavra que modifica muita gente, que ensina muita gente. A palavra que quando você está abatido, ela vem e fortalece você. A palavra que quando o seu coração está travado com um pouco de ira ou de raiva de alguma coisa, a palavra vem e amolda ali dentro. A palavra vem e toma conta ali, né? Se a gente abrir mesmo o coração, como foi falado há pouco, coração como uma criança, é simples. É simples. É agir como o coração de Deus. Nós não vamos nunca ser igual a Deus, mas nós temos essa obrigação de buscar, de procurar aprender, falar, caminhar. É dever da gente, é dever da criação. Acharam? Apocalipse 19, versículo de 11 a 21. Salmos capítulo 2, versículo de 9 a 12. E Isaías 63. Isaías 63, do versículo 1 ao 6. Essa palavra é interessante. Afinal, qual a palavra de Deus que não é interessante, né? A palavra do homem não tem nenhum interesse, mas a palavra de Deus, todas elas são interessantes. Chegamos? Vamos lá? Apocalipse 19. Salmos 2, Isaías 63. Salmos. Vamos lá? Chegaram? Vamos lá? Então vamos. Apocalipse 19, de 11 a 21. Então, na abertura dessa palavra, fala assim: Cristo, o vencedor da besta e do falso profeta. Cristo, o vencedor da besta e do falso profeta. Aqui nós já começamos a entender que nós não temos que ter uma preocupação tão firme assim quando nós falamos em Satanás, porque às vezes nós damos uma ênfase tão grande para Satanás que parece que ele ainda está para ser vencido, e não que ele já foi vencido. Porque o Senhor diz aqui, Cristo, o vencedor da besta. Então, ele já está vencido. Eu não tenho que viver preocupado com Satanás. Eu não preciso viver preocupado com ele. Mas ele vem mais além, na mesma frase, diz, e do falso profeta. Desse nós temos que nos preocupar. Porque ainda temos muitos falsos profetas nessa terra do Senhor. Então, nós vamos verificar, a partir de agora, do versículo 11, que diz: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Julga e peleja com justiça. Vamos guardar esse julgar e pelejar, porque lá na frente nós vamos precisar desse ensinamento. Então, o Senhor está dizendo aqui que ele simplesmente, ele veio e ele não vai fazer uma acepção de nada, que ele vai julgar igualmente a todos. Mas será que o inimigo também está envolvido nesse julgamento? Todos, ele não faz uma exclusão de ninguém, de colocação de ninguém. Então, está dizendo aqui que ele veio e ele é o vencedor da besta. Então, nós não temos que ficar desesperado com o diabo, porque o diabo, ele já foi vencido. Eu não tenho que deitar e levantar preocupado com ele. Ele não é meu problema mais. Por que ele não é meu problema? Porque ele já está presinho lá, está retido lá. Ele não tem poder para sair de lá. Ele não tem poder para me atacar. Então, isso é que nós temos que entender a princípio. E no versículo 2 diz assim: os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Vamos lembrar diademas.
Lá no início, que nós tivemos aquele ensinamento da campanha do cajado, nós falamos do cajado, não falamos? Que o cajado ele é adornado de safira. E no meio das safiras tem o nome de quem lá? O nome poderoso, o nome santo está escrito lá. Então nós estamos começando a ver aqui de novo essa passagem. Por isso nós temos que enfatizar, para que a gente tenha a noção exata do que Deus quer para nós nessa noite, o entendimento que nós temos que ter. Então ele fala, e continuando no mesmo versículo 2, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão Ele mesmo. Mas nós já entendemos que lá na frente nós falamos que no entorno do cajado, naquela parte de cima, tem os diamantes ali, tem os nomes do Senhor escrito ali, mas tem muito mais que isso. Ali também tem o quê? As 10 primeiras letras escritas em hebraico, das 10 pragas que ainda iria acontecer lá no Egito. Ainda estava para acontecer, mas já lá no comecinho, já se sabia dessas pragas que iriam acontecer. Então, na nossa vida, como foi aquela época, como é hoje, existe um projeto de Deus na nossa vida. E nós vamos entender qual é o projeto de Deus verdadeiramente para conosco. Vamos no versículo 13. Diz: está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Não é isso? E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Então aqui Deus está fazendo o quê? Como se fosse um simples resumo dele. Primeiro ele disse lá em cima, aqui, ó. Ele disse que ele é verdadeiro e julga e peleja com justiça. Então ele julga e peleja com justiça a favor daqueles que ele deu a vida. Daqueles que ele mandou aqui para a terra para aprendizado, para treinamento, para que possamos subir, para que possamos voltar a ele, mas voltarmos a ele para vivermos com ele, porque uns irão para viver com eles e outros sequer irão. Então ele diz: eu, o Senhor, pelejo com justiça a favor de todos, a favor de nós. 15. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Isso daqui nós estamos falando, vamos entender mais indo para frente, o lagar, pisa no lagar. Mas será que Deus vai pisar em uvas? Será que Deus está falando que Ele vai pisar em qualquer material para transformar alguma coisa? O Senhor começa a falar de nós, o Senhor vai começar a falar da separação entre nós. Da separação entre aqueles que é dele e aqueles que até então não decidiu serem dele verdadeiramente. Porque para ser de Deus é preciso ser verdadeiro. Para receber de Deus é preciso a gente ouvir com verdade. Para ser de Deus é preciso a gente aprender a ouvir e pôr em prática. Então ele veio falando nesse versículo, que ele vai pisar no lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso, ele pessoalmente. E ele fala: eu estou com o cetro na mão. Se a gente lembrar da Estátua da Liberdade, lá do Rio de Janeiro, né? Tem aquela estátua com um cetro na mão, não tem? Aquele cetro não causa mal nenhum, não, que ali está uma estátua. Mas esse que nós vamos falar, causa um mal terrível. E ele está na mão do Senhor, por isso que ele fala, o Deus Todo-Poderoso. E no versículo 16 diz: tem no
no seu manto e na sua coxa o nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi, no 17, então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Aqui nós podemos acreditar que essa ceia aqui, nós vamos falar da ceia do Senhor, porque tudo que falamos na igreja, quando falamos em ceia, acreditamos que é a ceia do Senhor. Mas existe outro tipo de ceia do Senhor, onde Ele mesmo é que vai ser o executor. É Ele mesmo que vai fazer essa ceia. É Ele mesmo que vai executar. Então Ele está dizendo, explicando para nós que no cetro dele tem o quê? O nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Fala, chamando, convidando, convocando todas as aves do céu. E vamos ver o porquê Deus está fazendo essa convocação, que diz no versículo 18. Ele fala no versículo 18: para que comais carnes de reis, carnes de comandante, carnes de poderosos, carnes de cavalo e seus cavaleiros, carne de todos nós. Entramos nós no banquete do Senhor. Entramos no banquete do Senhor, mas será que nós entramos para um banquete, para a festa, como se fosse a Santa Ceia? Ou será que nós seremos a ceia? Então vamos ver o que Deus vem dizendo para nós. Ele convida todas as aves do céu para que elas se reúnam para vir participar de um banquete, onde ele diz: carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Então diz Deus no versículo 19: e vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos congregados, para pelejarem contra aqueles que está montado no cavalo e contra o seu exército. Então aqui nós notamos que Deus está dizendo de nós, que Deus está falando para nós. Deus está dizendo que Ele, na verdade, que Ele veio para julgar a nós, que Ele está vindo, a ceia, para fazer a ceia, mas a nós, é nós que vamos ser aqueles que Ele vai pisar no lagar. É a nossa carne que o Senhor vai pisar no lagar. É a nossa carne que o Senhor fala com o cetro. Ele fala: venha todas as aves dos céus, vem se reunir aqui para o grande banquete, para comer carnes de todos os poderosos, de reis. E por finalizar, ele fala: carne de todos, quer livres, quer escravos. Para que será que Deus vem fazendo isso? Será que Deus vai pisar em todo mundo na terra? Ou será que Ele está falando numa separação? Ou será que Ele está falando, separando aqueles que obedecem e aqueles que não obedecem? Porque o que Deus está dizendo, está falando entre aqueles que obedecem e os que não obedecem, porque Ele está dizendo desta forma. Ele fala que chama as aves para quê? Para se reunir, para comer a nossa carne. Por conta da desobediência da gente, por conta de nós ouvirmos a palavra e não praticar a palavra, por conta de nós ainda não cremos verdadeiramente que Ele é Deus. Nós brincamos às vezes de Deus. Nós muitas vezes não conseguimos entender do porquê, quando Deus mostra o furor dele, que Ele fala todo poderoso e fala que Ele veio, né, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde reunir-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis e de todos os demais, inclusive carnes de todos, livres ou não livres,
E no 19 ele fala, e vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos. Quer dizer, nós verdadeiramente acreditamos ainda que podemos vencer o poder de Deus. Que o poder dos nossos braços é capaz do quê? De superar o poder de Deus. Porque sempre vemos o seguinte, o homem na desobediência, o homem não ouvindo. Então Deus diz que o banquete será a nós. Nós seremos aqueles que seremos pisoteados no lagar. E não seremos pisoteados por cavalos e bois, que eles também serão. Mas seremos pisoteados pelo próprio Deus, mas não todos. Quando ele fala que ele tem a chave do abismo que Satanás está preso por 1000 anos, ele está dizendo que esses 1000 anos que sobra é para que nós venhamos a nos reconciliar verdadeiramente com ele. Porque 1000 anos Satanás está afastado da gente. Então nós não temos que vivermos preocupados com Satanás. Nós temos que nos preocupar com a nossa transformação. Nós temos que nos preocupar com o nosso aprendizado. Nós temos que nos preocupar em impor a palavra de Deus em prática, para que quando chegar a hora de Satanás voltar, nós não sejamos pegos com os mesmos erros. Pegos na mentira, pegos no engano, pegos na trapaça. Então, é o tempo que Deus deixou para que nós nos reconciliássemos verdadeiramente com o Espírito dele. E ele fala no versículo 20. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Então Deus diz aqui que ele aprisionou Satanás por 1000 anos, mas não só eles, mas os falsos profetas. Mas será que nós tínhamos falsos profetas só naquela época, ou hoje nós ainda temos? Nós ainda hoje convivemos com os falsos profetas. E são esses que são enganados, que o Senhor está dizendo no versículo anterior, disse que eles induziram aqueles que ainda nos dias de hoje não creem em Deus, não ouvem a palavra de Deus, não pratica a palavra de Deus. Então ele diz, para aqueles que obedecem, existe o quê? A separação. O que não obedece, aquele que ainda não entendeu a palavra, que não guardou, que não executou, que não exerceu a palavra, esses é que serão pisoteados por Deus. E a carne que as aves do céu virão comer é a carne dos desobedientes. A carne daquele que ouviram a palavra de Deus, mas não deram atenção. É essa carne que as aves do céu vão vir para comer, para se deliciar. Somos nós. Assim como foi com tantos outros homens de Deus que pregaram a palavra, que anunciaram a palavra, ainda assim a multidão não ouvia. E todos pereceram, e todos morreram. Então vamos no versículo seguinte, 21. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Essa carne, quando nós pegamos aqui, que fala de carnes de todos, né? No versículo 18 fala, carnes de poderosos, mas carnes de todos. É essa carne que as aves vão se fartar, a carne daquele que não obedece. A carne daquele que não ouve a palavra de Deus. A carne daquele que esqueceu, que não crê no poder de Deus. Então, esses serão pisoteados e devorados pelas aves, todas elas que voam acima das nossas cabeças. Então, é preciso que nós venhamos a correr a cada dia mais para a casa de Deus, para ouvir a palavra de Deus. Vamos lá nos Salmos.
Salmos 2. Salmos 12, versículo 9 a 12, diz. Mas aqui diz assim, ó, em Salmos 2, o preâmbulo, na abertura da palavra, fala, o reinado do ungido de Deus. O que Deus falou para nós aqui em Apocalipse? Que aqueles que obedecer são filhos dele. Aqueles que não obedecer serão pisoteados, serão mortos. Serão mortos por outra pessoa? Não, serão mortos por Deus. Mas muitos falam que Deus tem misericórdia do pecador o tempo inteiro. Qual será o pecador que Deus tem pecado o tempo inteiro? É o pecador que erra hoje, amanhã ele pede perdão e erra de novo, e erra de novo, e erra de novo? Ou aquele pecador que se arrepende uma vez e mantém aquele arrependimento? Eu não quero mais aquela vida errada. Eu não vou mais desviar. É desse pecador que Deus se agrada. O outro não. O outro será pisoteado junto com o cavalo, com tudo que há que não é bom, né? E comido pelas aves do céu. Serão os corpos deles que serão o alimento das aves do céu. Muitos de nós podemos falar assim, mas isso não vai acontecer nunca. Nós estamos na geração de Jesus Cristo. Né? Nós estamos na geração de Jesus Cristo. Isso aqui vai acontecer sim. Vai acontecer da forma exatamente que está escrito aqui. Para todos aqueles que não obedecer. O segredo do Evangelho, o coração bom, a obediência. Para que Deus passe a operar. Se não demora muito para acontecer algo de bom. Então diz aqui, o reinado do ungido de Deus. Nós falamos aqui do ungido de Deus, né, que ele fala, viu o céu aberto, né? Lá em Apocalipse 19, 11, fala assim, viu o céu aberto e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça. Aqui fala o reinado do ungido de Deus. É esta separação que vai acontecer. Esta divisão que vai acontecer. Então, o grupo dos que obedecem e o grupo dos que não obedecem. Esses estão com Deus e esses vai ter um lugar reservado. O lugar não é bom. Então, vamos lá no versículo 9 de Salmos 2. Que diz, com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Nós não falamos sobre isso? O que Deus falou aqui? Né? Deus falou o quê? Que nós seremos comidos pelas aves do céu. O cetro de Deus que vai fazer nós amargar essa punição, esta condenação. Então ele está dizendo do cetro dele, que ele mesmo, ele Deus, fala, eu Deus, com a vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. A carne é exatamente um vaso de oleiro, mas um vaso que defeituoso. O desobediente representa o vaso com defeito. Sabe aquele vaso de segunda que o cara faz, aí ele vende por R$ 1,99? É esse vaso. O desobediente é a demonstração desse tipo de vaso. Então, o Senhor diz que esse tipo de vaso será pisado no lagar, para que a carne dele seja devorada pelas aves do céu. E Deus diz que a palavra dele não cai por terra, né? Então, bom que nós acreditemos. Versículo 10 diz, agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. O que Deus está dizendo? Ele não falou aqui para nós que nós seremos comida de aves, de rapina e todo tipo de ave, mas ele, pela misericórdia dele, pela graça dele, não por merecimento, que ele falou que nós somos iguais a vaso do oleiro. Ele já disse. Então, o vaso do oleiro não tem poder para pedir nada, não pode impedir nada. Mas ele está dizendo, seja prudente, ou melhor, aprenda a ouvir a palavra de Deus agora.
Ser prudente significa, se não ouvir até ontem, ouvir agora e guardar. Deus está dizendo para que nós venhamos a ouvir a palavra dele, para que não venhamos a sermos comidas de aves de rapina, para que não venhamos a sermos pisoteados por ele mesmo, Deus. Para que ele não venha passar por cima de nós como se nós não representássemos nada. Então ele fala, deixa-vos, né? Aqui no final fala, deixai-vos advertir, juízes da terra. Quando você receber uma repreensão divina, o Senhor está dizendo para você guardar a repreensão. Ele está dizendo para você reservar aquela repreensão para você, tomar aquela repreensão como ensinamento, como advertência, para que você não venha nem ser pisado por Deus, muito menos ser lançado no fogo do inferno. Então ele diz, eu vou te advertir, mas é melhor que você preste atenção e guarde, e tenha a minha repreensão como encaminhamento, como uma nova oportunidade. Quem aceita a repreensão de Deus, recebe uma nova oportunidade da palavra do Senhor, do Evangelho. Versículo 11 diz, aqui a bondade de Deus fala, ó, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Ele não disse para nós recebermos a repreensão? Ele não disse para que a repreensão seja para nós o quê? Uma advertência? Então, se nós ouvir a repreensão e nos termos como advertidos dos nossos erros, que nós falamos aqui sobre o livro de Apocalipse 19, de 11 a 21, então ele nos dá a graça dele gratuitamente, no versículo 11, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Guardai a minha palavra, ouve a minha palavra e guarda a minha palavra, que eu serei contigo, que no dia mau eu serei contigo, no dia da dificuldade eu serei contigo. É isso que Deus nos adverte, é isso que Deus quer. Deus não quer que nós sejamos filhos da desobediência, porque se formos filhos da desobediência, seremos todos esmagados, e aí não há salvação. Mas se a gente ouvir a advertência de Deus, ele muda o quê? O curso da nossa vida. Ele fala, basta ouvir a minha palavra, guardar a minha palavra, com temor e com tremor, ou melhor, ouvir e guardar. E ele fala no versículo 12 assim, beijai o filho para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Vou demorar para obedecer a Deus, vou para a igreja hoje, mas amanhã eu não vou. Eu estou há 2 meses na igreja, mas eu saio. Eu recebi a correção, mas eu não vou dar atenção para a correção, é só uma palavra escrita, é só um homem falando lá no altar, não é assim? Só está um homem falando lá no altar, então eu vou fazer da forma que eu quero. Não preciso ficar na igreja todo dia. Mas aí Deus fala o quê para nós? Deus fala com muito, beijai o filho, quer dizer, agradai ao filho dele, por meio do quê? Por meio da palavra de Deus. Respeitai a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, ter a correção como ensinamento para você avançar, para que você não seja destruído, porque se nós tivéssemos a certeza que só iríamos ser esmagados por Deus, poderia até falar, mas isso aí vai acontecer de qualquer jeito. Mas se por conta dessa desobediência, o nosso espírito vier a queimar, que é o que vai acontecer. Falamos em esmagar, as carnes vai para as aves de rapina do céu, mas o espírito não. O espírito desce para lá, para o lago de fogo de Satanás. E lá nós nos queimaremos. Será que nós vamos nos queimar só lá? Muitos de nós já queimamos hoje na terra. Quando estamos com enfermidade que não passa nunca, estamos respondendo por não temer a palavra de Deus.
Quando passamos privações e privações e privações, estamos respondendo o quê? A desobediência, porque Deus falou para a gente ouvir, ter a repreensão como ensinamento. Por quê? Porque para que seja o amanhã um dia bom. Então, ouvir a palavra com temor e com tremor. Agora vamos lá no profeta Isaías. Isaías 63. Nós falamos, Falamos de Apocalipse 19, de 11 a 21, e falamos do cavaleiro branco, Falamos que, no versículo 13, nós mencionamos o manto que se diz assim, está vestido com um manto tinto de sangue. Esse sangue é o sangue de Jesus, O sangue de Jesus. E lá na frente, o nosso sangue salpicará a roupa dele, vai pingar na roupa dele. Por conta do quê? Por conta da desobediência da palavra. Então, Isaías 63, de 1 a 6. Isaías 63. Diz assim, Isaías 63, o preâmbulo da abertura diz: Deus vinga o seu povo. Deus vinga o seu povo. Mas aqui ele fala que ele vai pisotear a nós, não é? Ele não falou que ele vai pisotear a gente? Ele não convidou o rebanho do céu para comer nossa carne? Mas será que ele fez tudo isso porque nós estávamos obedecendo a palavra? Ou porque nós obedecemos a palavra? Aí aqui, em Salmos 2, ele fala para que nós tenhamos advertência. Olha assim, estou falando para vocês hoje, ouça a minha palavra com temor e com tremor. Advertência. Mas aqui Deus está dizendo o que em 63? Deus vinga o seu povo. Mas até aí nós já fomos pisoteados. Até aí nós já somos o banquete. Não de Deus. Não de Deus. Somos o banquete de Satanás. Por que somos o banquete de Satanás? Porque desobedecemos a palavra. Porque ouvimos o profeta falando e não demos atenção. Ouvimos alguém alertando, achamos que não era nada, que não queria acontecer. Então, até aí, nós já fomos pisoteados e somos o banquete de Satanás. E não fomos pisoteados por Satanás, e sim por Deus. Então, vamos ver o que Deus vai falar aqui. Deus vinga o povo dele. Isaías 63, que diz no versículo 1: Quem é este que vem de Edom, de Borra, com veste de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Deus está perguntando. Mas será? Muitos podem falar, mas será que é Deus que está perguntando mesmo? Deus está fazendo essa pergunta. Não devemos nunca esquecer, como eu não tinha por quem julgar, eu julgo, eu orei, eu julguei por mim, não devemos esquecer essa frase nas Escrituras. Então ele faz a pergunta e ele responde: sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Eu falo em justiça. Aonde Deus fala em justiça? Versículo 11 do livro de Apocalipse 19. A primeira coisa que Deus falou em justiça. Falei, cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, julga e peleja com justiça. Então, a força da palavra, a grandeza de Deus, aquilo que Ele tem para você, aquilo que tem escolhido para você, aquilo que sai de dentro do coração de Deus para você. Quando você ouve, quando você escuta a advertência, o Senhor peleja para você. Agora ele está falando exatamente isso. Deus vinga o seu povo. Mas se nós fomos pisoteados, então quer dizer que nós não éramos o povo de Deus? Nós éramos o povo de Deus. Porém, passamos a ser um povo desobediente à palavra de Deus. E a desobediência
nos leva a ser servidos como banquetes das aves dos céus, convocadas por Deus. Não é por Satanás, está vendo? Que não é só Satanás, que Satanás não tem poder. Ele prendeu Satanás. Se acontece algo desse, nós vamos falar, é o diabo. Não é o diabo. É Deus agindo. É Deus nos punindo por conta da nossa desobediência. Por conta de nós ouvirmos a palavra e não fazermos nada para melhorar. Por conta de Deus falar no coração da gente e a gente não deixar aquilo no coração para que a gente venha estender essas bênçãos para outra. Então ele fala, como eu não tinha por quem jurar, eu jurei por mim mesmo. Então ele respondeu aqui, sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar aquele que obedece. Isso nós aprendemos que Deus não vai querer salvar todo mundo, né? Porque como que o desobediente pode querer morar com Deus? Como que o engana pode morar com Deus? Como aquele que mente pode querer morar com Deus, né? Então Deus diz para que nós venhamos a ouvir a palavra de repreensão como ensinamentos para voltarmos o coração para Ele. Versículo 2 diz, porque está vermelho o traje e as tuas vestes, como as daquele que pisa uvas no lagar. Não foi isso que Deus está falando? Não é o que Deus está falando, não é isso? Mas ele falou isso aqui também em Apocalipse, não falou? Ele falou em Apocalipse exatamente isso, que ele nos convidou, todo mundo, para quê? Para sermos obedientes. Como nós obedecemos, seremos pisados. Então ele fala aqui, e via bestos reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra seu exército, o povo desobediente, o povo que ouve a palavra, mas ele faz questão de não obedecer, o povo que Deus cura de manhã, e depois ele deixa a enfermidade voltar, porque ele deixou de ouvir, o povo que Deus livra, o filho, o marido e tantos outros, mas ele depois para de orar e deixa o mal se apossar novamente dele. Por isso que ele fala, escutem a minha repreensão e tomem posse da repreensão como ensinamento, como grandeza, que ele está falando das vestes dele. Nós vamos chegar mais à frente um pouquinho no versículo 3. Nós falamos da roupa branca do Senhor, né, em Apocalipse, não falamos? Então vamos ver no versículo 3, diz, o lagar, eu o pisei sozinho. Olha o tamanho da ira de Deus quando nós insistimos no pecado. Olha só o tamanho, a proporção da ira de Deus quando nós continuamos a pecar. Ele fala, o lagar eu pisei sozinho, e dos povos, nenhum homem se achava comigo, pisei as uvas na minha ira, no meu furor, as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes, e me manchou o traje todo. Mas o Senhor disse aqui que ele estava com o cetro na mão, não foi? Com o cetro na mão, diante do sol, esperando o quê? Para dar a ordem. Mas ele fala aqui, que ele mesmo nos esmagou, e que o nosso sangue salpicou as vestes brancas dele, que nós também mencionamos em Apocalipse. Em Apocalipse ele está nos advertindo, nos falando, presta atenção, hein? Estou de olho em você, estou atento em você, presta atenção. Até aí ele continua com as vestes sem mancha. Até aí ele nos pisou, nós estamos no lagar, ele começa a nos pisar. Agora aqui ele diz o que aconteceu no lagar, que manchou todo o traje dele com o nosso sangue. O mesmo sangue que o homem derrubou do Filho de Deus na cruz, o mesmo sangue o Filho de Deus derramará contra daqueles que não obedeceram a palavra.
Nós derrubamos o sangue de Jesus, não foi isso? Fizemos tudo o que queríamos fazer. Mas aqui ele está dizendo, se nós formos desobedientes, ele também nos fará a mesma coisa. E o nosso sangue salpicará as vestes brancas daquele que segura o cetro nas suas mãos, o cetro da ira de Deus. 4. Diz: porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Quem são os redimidos de Deus? Aqueles que entenderam a palavra, obedeceram e passaram a praticar a palavra de Deus. Aqueles que não se tornaram fanáticos, mas conhecedores da palavra de Deus. Não basta só conhecer, é preciso pôr em prática. Se você mentia, deixa de mentir. Se você enganava, deixa de enganar. Então ele diz que tudo isso já estava no coração dele, né? E ele veio para salvar o quê? Os redimidos dele. Quem são os redimidos de Deus? Somos nós? Não somos nós, meus irmãos. Se fosse nós, era lindo. Os redimidos de Deus são aqueles que já estão com eles. Eles, na primeira ressurreição, eles não vão passar pela morte de novo. Eles já estão. Ele só vai cobrar o sangue deles dos desobedientes. Então, eu não quero ser desobediente. Se eu fui até um tempo atrás, hoje eu não quero. Quando eu tiver a possibilidade de ver o Senhor, eu não vou querer que Ele me pisoteie. Eu não vou querer que mesmo o meu corpo lá, apesar que isso vai fazer muita diferença. Mas aqui nós falamos pisoteamento do corpo material e do corpo espiritual. Aí me faz diferença, aí nos faz diferença. Se só o Senhor, as aves do céu, vir comer a nossa carne, está tudo bem. A carne não vai servir para nada mesmo. Mas o espírito da carne, daqueles que ele pisotear, não são redimidos de Deus. Não vão ser redimidos por Deus. Não foram perdoados por Deus. Esses que são pisoteados, o corpo, e que o espírito desce, são aqueles os desobedientes. Desobedientes nunca serão redimidos. Redimidos significa purificação. Só vai estar com Deus quem estiver purificado, quem conseguir receber a remissão. Por isso falamos em remissão dos nossos pecados. E é disso que Deus tem tido a preocupação quando Ele nos adverte para que nós venhamos a obedecer, venhamos a ouvir a palavra. Glória a Deus. 5, diz: olhei e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Olhei e não vi ninguém para me ajudar. É como se eu olhar para a terra. Lembra aquela história lá? Se tiver, Senhor, se tiver 30 salvo, eu não, e por amor a você, eu não destruirei a terra. Mas, Senhor, se tiver 20 salvos, por amor a vocês, se tiver 20 salvos, eu não destruirei a terra. Mas, Senhor, se tiver 10 salvos, pelo amor a você, se tiver 10 salvos, eu não destruirei a terra. Mas e se tiver 5, ele não responde mais. Sabe por que o Senhor não responde mais? É simples. Lembrando de Ló. Vamos lembrar de Ló. Quem foi salvo? Ló, as 2 filhas e a mulher. Então, por que o Senhor não respondeu mais? Porque realmente não tinha naquela época 5 salvos. Então, nós não podemos vivermos por aí dizendo que nós somos salvos. Porque o nosso proceder ainda não é tão elevado a ponto de se dizer salvo. Você vê que naquela época,
Se tivesse 5 salvos, ele não respondeu mais nada. Por quê? Ele já sabia, só tinha 4. E ainda assim, um desses 4 depois veio também a dar um trabalho danado. Veio a voltar para a terra do pecado. O pecado, às vezes, ele é inerente à matéria. Então, por isso o Senhor falou dessa forma. Olhei e não vi ninguém. Naquela época ele achou 4, mas será que hoje ele vai achar 4? Então é preciso que a gente caminhe com a palavra, que a gente tenha amor pela palavra, venhamos a sermos gratos a Deus por nos permitir estar enveredando, entrando no Evangelho, conhecendo a palavra de Deus. Versículo 6, né? Versículo 6 diz: na minha ira, pisei os povos. Nós não falamos aqui, aonde nós falamos? No versículo 18, né? No versículo 18 de Apocalipse 19, nós falamos disso aqui. Então ele está dizendo, está confirmando aqui, ó, na minha ira pisei os povos. Ele falou aqui de grandes e pequenos, poderosos, de tudo que ele chama as aves do céu para comê-los. Então ele vai dizendo, na minha ira, de tanto eu falar com você, de tanto eu buscar você, de tanto eu te visitar, de tanto eu te trazer em sonho, ainda assim você não prestou atenção. Ainda assim você não tomou posse da minha palavra. Ainda assim você não entendeu que eu sou o seu Deus, o teu Deus Todo-Poderoso, que desde o início da formação da terra, eu já demonstrei lá que eu estava lá. O cajado representa Deus, desde a formação da terra. Então, ele, no versículo 6, ele vem confirmando, na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. Mas Deus é bonzinho. Mas será que Deus vai me pisar? Será que no furor de Deus, se eu não fizer a coisa direita, eu não vou ser pisoteado, não? Então é preciso, meus irmãos, que nós tenhamos consciência do que é o Evangelho. Aquele Evangelho do saltinho dali, do saltinho para cá, das cabra-montês para cá, da cabra-montês para lá, aquele Evangelho está ficando para trás, meu irmão. O Evangelho da cabra-montês, sabe o que é cabra-montês? Alguém já viu falar aqui? Tem umas rochas, é um tipo de cabrito que só cria nas montanhas. Então, a montanha é quase em pé e ele sobe ali, pula de um lado para o outro. Então, esse evangelho da cabra-montês acabou. Vai desaparecer. Porque Deus é presente hoje no meio da gente. Deus é vivo no meio da gente hoje. A palavra de Deus hoje é viva e se nós quisermos alcançar o reino de Deus, é preciso que saibamos que Ele é presente na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus filhos, no seu trabalho. É esse Deus que nós temos que buscar, o Deus vivo. O Deus que você clama e Ele vai te responder. O Deus que você pede, Ele vai te dar. É esse Deus. O evangelho da cabra-montês é uma cortina de fumaça que vai desaparecer. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Agora eu vou falar de oferta, que é